Irmãos, vamos agora estar ouvindo a palavra do Senhor, né? Nós convidamos o pastor Cristiano, venha pastor, que ele tem um testemunho muito lindo para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Grandes coisas o Senhor fez na vida dele, né? E hoje ele vai estar testemunhando e contando do milagre que o Senhor começou, está fazendo e vai completar a obra, né? Pai, nós te louvamos, te exaltamos pela vida do pastor Cristiano. Senhor, ele já te louvou por tudo que tu já fizestes. E eu sei que tu vais continuar fazendo. Então, esta noite, Pai, usa o teu filho e fala poderosamente aos nossos corações, às nossas vidas. Aqueles que estão pela live, que estão precisando ouvir. Deus, tira todo impedimento, tira tudo, para que possam, Senhor, receber aquilo que tu tens para cada um dos meus irmãos esta noite. E que possamos sair daqui te exaltando e te glorificando pelo milagre que tu fez na vida dele. Nós já te agradecemos. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amada igreja. Pastor Cristiano, irmãos, é o nosso pastor ali da igreja do Pedregal. Amém? E o pastor Fernando, meu Deus, esquecendo o nome do pastor Fernando. Pastor Fernando é um dos nossos pastores lá de Planaltina. Ele é o pastor de Planaltina de Goiás, viu, irmãos? Às vezes tem alguém pela live que não conhece, né? Eu nem apresentei, mas o pastor Fernando é de Planaltina de Goiás. E o pastor Cristiano é aqui do Pedregal. Amém? Na região do Goiás também. A paz do Senhor Jesus, amada igreja. Louvamos a Deus por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos em sua casa, de estarmos reunidos no nome santo do Senhor Jesus. É um privilégio estarmos aqui. É um privilégio estarmos hoje aqui. Né? Aprove a Deus que estivéssemos hoje aqui. E aprove ao Senhor também que você que está assistindo pela live estivesse hoje ouvindo e vendo o que o Senhor fez e tem feito em nossas vidas. Eu sou a minha vida é uma vida de milagres, né? A minha vida inteira, né, é uma vida de milagres. Quem me conheceu desde pequenininho, a pastora Loide, né, me conhece desde criancinha, desde os 8 anos de idade, que já estava congregando na Brasil para Cristo, e a vida inteira foi uma vida de milagres. Eu gostaria de ler com os irmãos um texto na palavra do Senhor, que se encontra em Salmos, livro de Salmos, capítulo 118. Livro de Salmos, capítulo 118. Nós vamos ler do versículo 1 ao 7. E chegando ao 7º, nós vamos ler apenas a parte A. Eu vou ler, meus amados, a Bíblia na versão Almeida, corrigida e fiel. Então, se o seu texto estiver um pouco diferente, não se preocupe, tá? É porque eu estou lendo na versão Almeida, corrigida e fiel, tá bom? A palavra do Senhor diz assim, Salmo 118, versículo 1, diz assim: louvai ao Senhor. Os irmãos repitam comigo: louvai ao Senhor. Mais uma vez, louvai ao Senhor. Mais uma vez, louvai ao Senhor. Tudo começa com louvor, amém? Glória a Deus. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Diga agora a Israel que a sua benignidade dura para sempre. Diga agora a casa de Arão que a sua benignidade dura para sempre. Diga agora aos que temem ao Senhor que a sua benignidade dura para sempre. Versículo 5 diz assim: invoquei ao Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. Versículo 6. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer
o homem. Agora o versículo 7. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Eu vou repetir essa parte. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Você pode repetir? O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor está conosco. A palavra diz: o Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Mas esse texto, meus amados, eu vou dar o testemunho e vocês vão entender o porquê desse texto. Porque nesse texto, o testemunho que eu vou dar hoje, vocês vão perceber a ação de Deus nas nossas vidas através de pessoas. Muitas vezes a gente espera somente a ação de Deus direta nas nossas vidas. Mas a palavra de Deus nos mostra claramente que Deus usa pessoas para sermos abençoados por Ele. Deus usa pessoas. Aqui o salmista está falando que o Senhor está no meio daqueles que me ajudam. Ou seja, o Senhor está impulsionando pessoas para te abençoar. O Senhor está impulsionando pessoas para te ajudar. O Senhor está impulsionando pessoas crentes e muitas vezes não crentes. Porque o Senhor já fez isso no passado e o Senhor continua fazendo isso nos dias de hoje. Deus chega ao ponto de chamar Nabucodonosor meu servo. Porque ele usava Nabucodonosor muitas vezes para abençoar o povo dele. Ele usava o Nabucodonosor muitas vezes também para punir o povo dele, para que o povo de Israel se achegasse a Deus. Então, meus amados, Deus usa tanto crédulos quanto incrédulos para abençoar o seu povo, amém? Meus amados, no ano de 2014, eu estava em casa, no apartamento, e já estava 3 dias, passando muito mal, estava sozinho, passando muito mal, e a única coisa que eu conseguia comer era cenoura crua. Era a única coisa que meu organismo conseguia aceitar. E Deus enviou uma pessoa, um socorro, amém? Deus enviou o pastor Cícero, está aqui o pastor Cícero. Deus enviou o pastor Cícero para me visitar naquele dia. E o pastor Cícero, chegando lá, ele percebeu que eu não estava bem. Foi perguntando o que eu estava sentindo. E aí ele falou, vamos ali. Ele me levou num grupo de irmãos, um casal, que fez algumas verificações, pessoas da área de saúde, e viram que eu estava com a glicemia quase atingindo os 400. Eu não era diabético. Estava com a glicemia quase atingindo os 400. E se eu continuasse sozinho como eu estava, eu iria a óbito. Essa é uma das ajudas, porque Deus vem me ajudando através de usando pessoas, como eu já falei aqui no início, a minha vida inteira. A minha vida inteira. Deus tem me abençoado e me alcançado através de pessoas. Deus faz milagres diretamente? Deus faz. Deus já me curou da garganta, eu tinha um problema de garganta. Todo mês eu estava no hospital para tomar bezetacil, que era a única coisa que passava. Todo mês eu ia para o hospital tomar bezetacil. E aí um belo dia, eu adolescente, já servindo a Deus, aquela dor de aquela garganta
piorou novamente, aí vem febre, vem uma série de coisas, né? Fraqueza e muitas outras coisas junto. E eu sentei no quintal de casa e falei: Senhor, não aguento mais. Senhor, me ajuda. Senhor, me cura. Eu creio na tua cura. E naquele instante, eu vomitei uma bola de pus. E nunca mais eu tive dor de garganta. Aleluia. Meus amados, Deus faz milagres assim. Mas Deus também usa pessoas para nos abençoar. E hoje eu quero compartilhar com vocês exatamente isso. Os momentos que Deus usa pessoas para nos alcançar e nos abençoar. E então naquele dia o pastor Cícero me levou. Fui diagnosticado por aqueles irmãos, aquele casal que estava com diabetes ali. Eles me ajudaram, me medicaram. E aí eu voltei para casa. No dia seguinte, minha irmã me levou no hospital, no pronto-socorro. E um médico clínico confirmou que eu estava diabético. Estava alta ainda. Passou as medicações, passou os procedimentos. Eu comecei a seguir. E cheguei nesses procedimentos e tudo, consegui nivelar depois de algum tempo, manter nivelada, consegui perder peso na época. Eu estava com 120 quilos, baixei para 98, saí dos 3 dígitos. Meus amados, e aqui eu quero desmistificar um pensamento, uma ideia, que às vezes muitas pessoas têm, né, com relação à obesidade. Algumas pessoas pensam que a pessoa obesa, a pessoa gordinha, a pessoa gorda, ela está assim porque come demais, ou ela está assim porque não tem vontade própria, não consegue ter domínio próprio, não tem vontade própria, ou não tem força de vontade. Meus amados, emagrecer, perder, eliminar 2, 3 quilos para caber naquela roupa, que a pessoa quer entrar numa festa, que a pessoa quer fazer um passeio para a praia, né? Perder, eliminar 2, 3 quilos é tranquilo, é muito simples. Eu consegui eliminar, como eu falei para vocês, 20 quilos naquela época. Mas para quem precisa emagrecer, precisava emagrecer 50, 60 quilos, 80 quilos, é diferente, meus amados. É muito diferente do que perder e eliminar 2, 3 quilos apenas. Então nós queremos aqui também desconstruir uma mentalidade que até médicos, não é só pessoas comuns que têm, até médicos têm. De que a pessoa é obesa, é gorda, porque quer. Porque não tem força de vontade. Mas eu quero dizer para vocês que a obesidade é uma enfermidade. A obesidade é uma doença. E como doença, ela precisa ser tratada. Precisa ser tratada pelos médicos, precisa ser tratada por Deus. Ela precisa ser tratada. Então, meus amados, eu estava com 120, baixei para 98, menos de 3 dígitos, mas é aquele processo, né? Vocês já ouviram falar no efeito sanfona? Aí você começa a voltar a crescer de novo para os lados, né? É o efeito sanfona. Então, neste tempo, neste período, eu estava nesse processo de
sanfona, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Emagrece, engorda, mas é emagrecer assim, não é emagrecer o necessário. Mas é emagrecer um pouco, engordava um pouco mais. Emagrecia um pouquinho, engordava um pouco mais. Eu vim aqui, aí a pastora Loide chegava em mim, passava a mão. Meu filho, precisa diminuir um pouco aí, né? Precisa melhorar, né? Eu falava, não, pastor, nós estamos no processo. E desde 2014, que eu descobri que estava com diabetes, todas as orações por enfermos, em todos os lugares que eu ia, eu colocava, quando falava, coloca a mão no seu coração, colocava, coloca a mão na sua cabeça, eu colocava. Coloca a mão no local da enfermidade, eu não colocava, porque a diabetes, ela está no corpo todo. Então, eu teria que pegar o corpo inteiro, né? Não tem como eu abraçar meu corpo todo. E aí, eu colocava a mão nessa região aqui do abdômen. E eu pedia ao Senhor duas coisas. Eu falava, Senhor, me cura da obesidade. Senhor, Tu podes, me cura da diabetes. Todas as orações, eu falava, Senhor, me cura da obesidade. Senhor, me cura da diabetes. Meus amados, e aí, o que acontece? Nesse período, de lá para cá, surge um negócio chamado pandemia de Covid. Alguém já ouviu falar? Ou todo mundo já esqueceu? Vocês se lembram ainda, né? Muitas pessoas foram. Eu quase parti também. Peguei Covid em 2020. Final já, ali em meados de setembro, me lembro bem. E na pior fase da pandemia, os hospitais não tinham espaço, não tinha leito, não tinha lugar nenhum, nem hospital particular tinha espaço. E aí, quando eu fui diagnosticado com Covid, eu falava, Senhor, não me deixa ter falta de ar, porque eu sei que o Senhor não vai me deixar morrer. Porque o Senhor tem propósito na minha vida. Você tem propósito na tua vida? Você não vai morrer, você não vai partir daqui antes do Senhor cumprir o propósito que Ele tem na tua vida, amém? Eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida, eu sabia que não ia morrer. Mas eu falei, Senhor, não me deixa ficar com falta de ar, porque o pior era a falta de ar. Porque a falta de ar tinha que ir para o hospital, do hospital às vezes tinha que ir para a UTI, e aí ninguém sabe o que poderia acontecer, morrer ou não ia. Mas não tinha leito, não tinha hospital, não tinha nada. Então eu orava, Senhor, não me deixa ter falta de ar. Eu tive todos os sintomas. Eu mal conseguia levantar da cama. Eu saía da cama arrastando para ir ao banheiro e voltava. Consegui, graças a Deus, ficar isolado num quarto só em casa. Minha mulher fazia a comida, colocava pela porta. Eu não comia absolutamente nada, porque não sentia fome, não sentia paladar, não tinha paladar, não tinha nada, não tinha desejo, vontade de comer. E imagina uma pessoa como eu, sem vontade de comer, é problema, né? Tem alguma coisa errada. E então, eu passando esse período, a igreja orando por mim, os irmãos orando por mim, eu conversando sempre com o pastor Gedeon Júnior, ele falava, meu filho, vai aguentando aí. O período pior são 10 dias. Aí eu comecei a contar os dias.
2, venci 2, venci o segundo, passei pelo segundo. Aí vem o terceiro, passei pelo terceiro. E aí vem o quarto dia, eu passei pelo quarto. Vem o quinto, sexto, sétimo, oitavo, 10º dia. Chegou no 11º dia, eu falei, amém, Senhor. Eu venci os 10 dias. E aí eu fui me recuperando aos poucos. Mas nesse período, sabe que uma coisa que aconteceu também? A glicemia, não sei se vocês sabem. A diabetes, ela reage a qualquer situação no corpo. Então, se tem uma infecção, a diabetes piora e a diabetes faz a infecção piorar. Por isso que eu chamo ela de dançarina do diabo. Dançarinas do diabo. A diabetes são dançarinas do diabo. Porque ela age assim. Por isso que muitas vezes algumas pessoas precisam amputar membros. Porque ela reage, tem essa reação. Qualquer infecção, inflamação, a diabetes sobe, vai lá para as alturas, e ela faz com que a infecção piore. E o que aconteceu comigo na Covid? A diabetes piorou. E piorou todos os outros sintomas que eu estava tendo da Covid. Mas uma coisa eu não tive: falta de ar. Será que Deus ouve a oração? Será que Deus está ouvindo a tua oração? Será que Deus está atendendo e respondendo a tua oração? Às vezes a gente ora e às vezes a gente tem dúvida se Deus está ouvindo. A Bíblia fala que o Senhor não está com os ouvidos tapados para que Ele não possa ouvir, nem sua mão encolhida para que Ele não possa salvar. Os ouvidos de Deus estavam atentos e Deus ouviu o meu clamor, como o salmista disse. O Senhor ouviu a minha súplica, aleluia. Eu supliquei ao Senhor e o Senhor ouviu a minha súplica. E então eu passei por esse período da Covid. E eu falei, Senhor, alguma coisa tem que acontecer aí. Porque não dá para eu continuar assim. Não dá para eu continuar obeso e não dá para eu continuar com diabetes. E aí, meus amados, eu fui começar a procurar, pesquisar, ouvi falar da cirurgia bariátrica, comecei a pesquisar, comecei a procurar, o pastor Luiz me ajudou muito, mais alguém me ajudando, né? Mais gente me ajudando, mais pessoas, Senhor, colocando no caminho ali para ajudar, mais ajudadores. E aí fui fazer consultas e para ver se conseguia, e era um período difícil ainda, né? Porque ninguém estava atendendo também mais, era só Covid. Todos os hospitais, postos de saúde, tudo só queria atender Covid. E aí o pastor Luiz conseguiu para mim, para ser atendido, para verificar se eu conseguia ser encaminhado para a fila de espera da cirurgia bariátrica, pelo SUS. E aí fizemos todo aquele procedimento e tudo, e nada conseguia, foi passando o tempo, e o SUS foi demorando cada vez mais, e aí tudo era em função da Covid. Eu falei, quer saber de uma coisa? Isso não vai sair não, deixa eu ver um outro meio. Comecei a pesquisar sobre valores de quanto sairia fazer a cirurgia, e só os valores eram tudo alto. Falei, eu tenho que fazer uma consulta aqui, mas não tinha valores em Brasília. Eu falei, eu tenho que fazer uma consulta aqui para ver quanto é que está aqui em Brasília. De repente está mais barato. Paguei uma consulta com um cirurgião bariátrico. E aí ele fez a avaliação e falou, não, você é caso de cirurgia. O seu caso é caso de cirurgia. Tem até isso, viu, meus amados? Nem todo obeso é caso de cirurgia, tá?
Então não vai pensar, sair daqui pensando, amanhã eu vou fazer a cirurgia, então vou marcar, não. Nem todo obeso é caso de cirurgia. Tá bom? E aí fiz a avaliação, o médico falou, não, seu caso é caso de cirurgia. E ele falou uma coisa que me alegrou o coração. Ele falou, eu comecei a explicar para ele quanto tempo eu estava diabético, ele perguntou quanto tempo eu estava diabético e tudo, quanto tempo eu estava batalhando com relação à diabetes, à obesidade, os médicos que eu já havia passado. E aí ele falou o seguinte, olha, vou te falar uma coisa. Muitas vezes, quem é diabético fica curado da diabetes. Mas eu vou te falar uma coisa, no mínimo vai melhorar a tua situação. Vai baixar. Então, no mínimo vai melhorar. Mas alguns casos, a diabetes vai embora. Aí eu saí de lá feliz. Falei, eita Deus, eu acho que é por aqui. Mas o orçamento era alto. Eu falei, não, acho que vou ter que vender carro, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo outro, vou fazer empréstimo, vou fazer alguma coisa. E aí, nesse processo, eu consegui levantar o valor, mas o médico me passou uma série de exames e 6 especialistas para eu fazer acompanhamento. 6 especialidades médicas. Falou, olha, não adianta eu só marcar a tua cirurgia, se você não fizer isso aqui tudo. Mesmo sendo você pagando particular, você tem que passar por todo esse processo. E aí, eu falei, meu Deus, e agora? Pastor Eloís. Conversei com o pastor Eloís, falei, vou pelo SUS, vou fazer os exames. Conseguiu novamente fazer os exames. Os primeiros exames básicos, né? Exame de sangue total, aquele hemograma completo, né? E aí quando vem o resultado, aí eu vou lá, pego o resultado, várias páginas, aí estava escrito assim, sem reagente, sem reagente, sem reagente, sem reagente, sem reagente, sem reagente. Não tinha reagente para dar resultado de nenhum exame. Eu falei, meu Deus, e agora? Sem reagente. Ah, meu Deus, será que eu vou ter que pagar isso tudo? Aí alguém falou sobre um plano de saúde. E eu comecei a fazer alguns cálculos, eu falei, Senhor, eu acho que vai sair melhor eu pagar um plano de saúde para fazer pelo menos os exames e essas consultas médicas, 6 especialidades médicas. Eu consultei com a psicóloga, paguei também a primeira consulta. Ela me falou, olha, vão ser 10 consultas, são 10 sessões. Eu já paguei a primeira consulta achando que ia sair de lá com o laudo médico. Aí saí de lá com uma notícia para um balde de água fria. Você vai ter que passar por mais 10 sessões. Eu falei, meu Deus, pagar uma já foi difícil, pagar 10 vai ser complicado. E aí, meus amados, nesse processo todo, fiz o plano de saúde. Aí o plano me pede 180 dias de carência, 6 meses. 180 dias. Falei, Senhor, fiz os cálculos de novo, falei, ainda vai sair mais em conta. E lá vai eu. Plano de saúde, 6 meses de carência. Pagando, aí quando libera, aí eu começo a fazer exame, consulta, exame, consulta. Vou fazendo tudo. E aí, quando chega até esse ponto, 2017, tinha saído uma lei que os planos de saúde teriam que cobrir cirurgia bariátrica. Só que os planos de saúde conseguiam se livrar
de fazer a cirurgia bariátrica através de artifícios jurídicos, artimanhas jurídicas. E uma delas era, por exemplo, porque a doença era pré-existente quando a pessoa fez o plano de saúde. É uma das razões, ou seja, a pessoa estava doente quando contratou o plano de saúde. Então, doença pré-existente. Então, era um artifício. Mas quando chega em 2021, sai uma decisão judicial, que eu vou ler aqui para vocês agora. Meus amados, eu faço questão de mostrar tudo para vocês. 2022, foi nem 2021. 21/1/2022. Decisão. É ilegítimo. Desde 2017, os planos de saúde não pegavam cirurgia bariátrica. Não adiantava. 2022, janeiro de 2022, decisão judicial. É ilegítima a negativa de cobertura de cirurgia bariátrica, quando o procedimento é indispensável à vida do usuário do plano de saúde, bem como é indevida a exigência de cumprimento de período de cobertura parcial ou temporária, sob o fundamento de que se trata de doença pré-existente, quando não foram realizadas diligências que comprovem tal fato. A partir daqui, eu esqueço o termo jurídico correto. Abre um precedente, que bênção é termos advogados, né? Abre um precedente jurídico. E agora, a partir de agora, nenhum plano mais pode recusar fazer cirurgia bariátrica. Eu já tinha feito todos os exames, tinha feito as consultas, tinha pego já alguns laudos médicos. E aí eu falei, agora eu peguei isso aqui, essa decisão judicial, falei, agora eu vou atrás do cirurgião bariátrico. Vou nem perguntar o plano de saúde se eu posso, se eu não posso. Eu vou direto no cirurgião. Comecei a pesquisar o cirurgião que atendia o plano de saúde. Fui lá. Ele falou, não, a gente atende sim, e a gente faz, vai dar certo, você vai fazer a sua cirurgia. Oh, glória a Deus. Só que o plano de saúde, ele foi obrigado, todos os planos de saúde foram obrigados pela justiça a cobrir a cirurgia bariátrica. Pergunta a vocês, eles querem fazer? Não. Aí quando eu fui no cirurgião, tem um negócio chamado CID. E vai bater lá no plano de saúde. E aí o plano de saúde descobre que eu estou atrás de fazer cirurgia bariátrica. E aí sabe o que começa a acontecer? Eles começam a demorar todos os processos e procedimentos que eu estava fazendo. Então, todas as consultas e exames que eu estava fazendo começam a ficar mais prolongados, mais demorados o atendimento. E aí, meus amados, estava vencendo já os laudos que eu tinha conseguido, já estava vencendo os exames que eu havia conseguido, e para encurtar um pouco, né, que é muito longo, perdão, meus amados, mas para encurtar um pouco, eu fiz o seguinte, eu falei, não, eu vou marcar logo a consulta, a segunda consulta com o cirurgião. E aí marquei, e estava faltando o último laudo, o laudo do endocrinologista. Eu tinha feito o inicial já, mas aí depois, quando foi para voltar no endócrino, com os exames para ele passar o laudo, já o plano de saúde tinha cancelado todos os endócrinos que liberava laudo. Aí não tinha mais nenhum. Eu falei, meu Deus, e agora, o que eu vou fazer? E aí Deus usa outra pessoa. Amém? Deus usa outra pessoa para me abençoar. E fala assim,
por que você não paga particular? E eu já tinha marcado a data de voltar no cirurgião. Eu falei, vou pagar então particular. E aí eu fui e marquei com particular. Só que o particular eu marquei uma data para o cirurgião. E o particular só ia poder me atender 15 dias depois do cirurgião. Ou seja, ia faltar um laudo. Eu falei, mas mesmo assim, marca aí para mim. Eu preciso disso. Eu vou lá, converso com o cirurgião, vamos ver o que a gente pode fazer. E aí, meus amados, marquei com o cirurgião. O endócrino ia ser só 15 dias depois. Depois que eu marquei, o pessoal me liga e fala, teve um problema aqui. Eu falei, meu Deus. Teve um problema aqui, é o seguinte. Você tem tal dia, tal horário disponível, porque o endócrino vai precisar fazer uma viagem e ele quer antecipar todas as consultas. E aí, se tem tal dia, tal horário, eu falei, tenho. Nem vou procurar na agenda, tenho. Um dia antes do cirurgião. Um dia antes. E aí eu vou para a consulta, chego lá no horário, pago bonitinho. Estava assim, ó. Porque o endócrino tinha marcado todo mundo da frente, trouxe todo mundo para aquele dia. Estava assim, ó. Cheguei para uma pessoa que estava lá na fila de espera, falei, quanto tempo você está aqui? Ele falou, tem umas 2 horas. Eu falei, meu Deus do céu, que hora que eu vou sair daqui? E eu teria que estar no trabalho. Isso era por volta das 11h30, eu tinha que estar no 11h30 não, já era 12h30. Eu tinha que estar no trabalho às 2 horas da tarde. E tinha que acompanhar um pessoal, estava marcado, de um pessoal do exterior, né, que veio de outro país para fazer um projeto lá no local que eu trabalho. Então não podia faltar, não podia chegar atrasado. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí quando eu chego, sento, falei, vou ter que esperar esse tempo todo, não tem jeito, eu tenho que pegar esse laudo hoje. E aí, o meu nome é chamado. Eu falei, oi, na frente de todo mundo. Depois eu fui saber por que era. Porque eu tinha pago a consulta. Os outros era tudo plano de saúde, convênio. E eu tinha pago. Deus me abençoando. Deus sabe de todas as coisas. Deus é onisciente. E como foi falado, Deus é onipresente. Deus é onisciente porque Ele sabe de todas as coisas. Deus é onipresente porque Ele está em todos os lugares. E Deus é onipotente. Aleluia. Porque todo o poder está nas mãos dEle. E aí então eu fiz aquela consulta. O endócrino viu todos os exames. Falou, não, você está com tudo. Eu falei, está tudo aqui, doutor. Ele falou, não, e está todas as anotações também da sua glicemia. Eu falei, está tudo aí, doutor. Aí ele falou, então você só precisa do laudo. Eu falei, só preciso do laudo, doutor. Ele falou, então está aqui. Aí ele passou o laudo, 5 minutos eu já estava indo embora para o trabalho. No outro dia, levei para o médico. O médico olhou e falou, nossa, eu peguei um laudo, o primeiro que tinha sido, estava pronto. Coloquei por último, que já tinha vencido. Aí coloquei por último. Ele viu assim mesmo. Ele viu e falou, olha, esse laudo aqui já está vencido. Não sei se o plano vai aceitar, não. Normalmente ele recusa. E já tem uns exames aqui também que eu acho que eles não vão aceitar mais, não. Aí eu falei, Senhor meu Deus, está nas tuas mãos. Aí o plano pediu 20 dias. E eu falei, Senhor, eu preciso disso. Só que eu vi que havia algo mais que estava impedindo. E era espiritual. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E aí eu falei, eu fiz um propósito com o Senhor de 7 dias. São 20 dias para esperar. Eu fiz um propósito com o Senhor de 7 dias de jejum e de oração. E nesse propósito, eu falei, Senhor, então,
E o Senhor me falava, trabalha mais. Eu falei, Senhor, eu não estou aguentando trabalhar o que eu estou trabalhando hoje. O Senhor está me pedindo para trabalhar mais. Ele falou, trabalha mais. Eu falei, então tá bom. Aí nós começamos a abrir cultos nos lares. Começamos a abrir mais cultos na igreja. Culto no sábado, culto na quinta, culto no horário de meio-dia, horário de almoço, na terça-feira. E a gente, vamos trabalhar, para trabalhar mais, Senhor, começamos a fazer evangelismo, voltamos a evangelizar. Falei, para trabalhar, então vamos trabalhar mais. Aí essa foi a resposta do Senhor. Passados 20 dias eu já estava agoniado. Deu 5 horas e nenhuma resposta. Eu ligo lá no plano, eles falam, não. Eu falei, já deu 20 dias. Eles falaram, não, você não contou direito, são 20 dias úteis. E semana passada teve um feriado prolongado de 3 dias. Então não é só 20 dias. É 20 dias úteis. Então, aí mais uma semana. Aí eu continuei. Daqui a pouco, meu celular toca. Era da clínica de cirurgia. E sabe o que aconteceu? Eles falaram, olha, tem uma data para você. Mas é daqui a alguns dias. Você topa? Eu falei, pode marcar. Mas eu não contei para vocês outra pessoa que me ajudou também. Depois da Covid, eu acho que foi depois que eu fui convidado para pregar aqui. Não estou lembrado se foi antes ou se foi depois. Eu sou meio ruim de data, viu, meus amados? Mas acho que foi depois da Covid. Eu fui convidado para pregar aqui numa segunda-feira como essa. Eu preguei, depois acabou o culto. A pastora Geide, que está aqui, falou, vem cá que eu quero orar por você. Ela começou a orar por mim. E ela falou, o Senhor está liberando algo para você. E é na sua saúde. O Senhor, e ela repetiu isso pelo menos 3 vezes. É na sua saúde, é na sua saúde, é na sua saúde. Até então, meus amados, eu ainda estava em dúvida se eu ia fazer ou não. Estava ainda ponderando com relação aos riscos. Estava ainda meio sem saber como eu ia fazer. Que o SUS não estava abrindo as portas, eu estava pensando ainda como ia fazer. Mas o Senhor já tinha tomado a decisão nos céus. E usou a serva dele para ministrar na minha vida e liberar a palavra de vitória. E ela liberou e falou e disse, o Senhor te liberou. O Senhor está te liberando, está colocando nas tuas mãos algo na área da tua saúde. E ela falou assim, pode ir com confiança, pode ir com fé, pode ir com certeza, porque o Senhor está neste negócio. Eu tive a certeza, a palavra de Deus fala, crede no Senhor e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Eu recebi aquela palavra, tomei posse. E então eu fui para a cirurgia. Algumas pessoas perguntaram, você não está com medo não? Eu falei, não. Porque o Senhor já tinha liberado a palavra, pastora. O Senhor já tinha dado ordem. O Senhor já tinha falado. O Senhor já tinha usado a serva dele para falar. E então eu fui tranquilo. E todo mundo me perguntava, a família me perguntava, você não está com medo não? Você não está preocupado não? Como é que é anestesia? Eu falei, o anestesista falou que é anestesia geral. Eu passei, meu Deus, anestesia geral. Eu sei que minha cirurgia estava marcada para dia 8/7, 8 de julho, num sábado. E na sexta-feira eu fui lá no hospital para ver como é que ia ser todo o procedimento. Minha preocupação maior era, meu filho ia me acompanhar e onde é que ele ia ficar? Porque o meu plano de saúde era o plano mais básico, né? Era o plano mais simples.
que é aquele plano que você não tem direito a quarto. Você não tem direito a quarto. E se você tiver acompanhante, o acompanhante tem que ficar lá em pé, em volta, né, olhando o paciente. Muitas vezes não tem nem cadeira para sentar. Enfermaria. E aí eu fui lá para saber. Falei, e aí, como é que vai ser? Fui lá. Quando eu cheguei, olha como Deus prepara tudo. Sexta-feira eu chego lá, no Hospital Brasiliense, lá no plano piloto. E aí chego lá, quando eu chego, meu celular toca. Eu olho, não reconheço o número, mas atendo. É uma das poucas vezes que eu atendo número que eu não reconheço. Atendi um número. Eu sou aqui do Hospital Brasiliense. Eu estou ligando para te passar os parâmetros de como vai ser a sua cirurgia, como vai ser tudo. Eu falei, eu estou aqui agora exatamente para pegar essas informações. Você está no hospital? Eu perguntei para ela, ela falou, estou. Falei, então vou aí, posso ir? Pode. Cheguei lá, conversei com a moça, me atendeu super bem. Aí eu perguntei para ela, e aí? Meu filho vai me acompanhar. Onde ele vai ficar? Ela falou, olha, o seu plano não cobre, mas nós vamos ver aqui. Eu vou ver aqui o que a gente pode fazer. Eu não vou estar aqui amanhã na sua cirurgia, no sábado. É minha folga. Mas eu vou falar com algumas pessoas. E nós vamos arrumar um jeito. Meus amados, eu sei que meu filho está ali. Fique de pé, meu filho. Meu filho está ali. Entrei para a cirurgia. Falei com a enfermeira-chefe, que ela falou, olha, procure a enfermeira-chefe, ela vai te falar, você explica para ela. E aí eu procurei, ela falou, não, já está tudo certo. Aí eu, amém. Aí eu entrei, apaguei, só acordei, me acordaram, né, porque eu não estava acordando, me acordaram, eu já tinha saído da cirurgia. Eu falei, e então? Fala, não, você já fez a cirurgia. Eu falei, agora você tem que acordar, você tem que levantar, vamos, acorda. Aí eu falei, que pessoa apressada aí, já quer que vai, mas não, quer que você precisa caminhar. Precisa andar, devagar mesmo, mas vai andar. Aí me levaram. Eu falei, cadê meu filho? Falou, não, seu filho já está te esperando. Eu falei, onde ele está me esperando, meu Deus do céu? Aí me levaram para um quarto. Um quarto, suíte com banheiro, 2 camas, um sofá, cadeira e mesa. Nós ficamos numa suíte. Oh, glória a Deus. Como Deus prepara tudo e o que Deus faz é perfeito. Meus amados, para finalizar, estou finalizando igual o pastor Lutero. Amém, pastor Lutero? Pastor Lutero, depois vocês. Estou finalizando. Meus amados, para finalizar, fiz a cirurgia bariátrica. A cirurgia chamada bypass gástrico, ou cirurgia em Y. Tá certo? É a cirurgia videolaparoscopia, através do método de videolaparoscopia, que não corta, só faz alguns furos no abdômen, introduzem câmeras e aí eles fazem todo o procedimento. Tá? Não vou explicar tudo aqui, quem tiver dúvida, depois vai procurar o seu pastor, sua pastora, em qualquer local da Brasil para Cristo, tem o meu contato. O pastor e a pastora vai te passar o meu contato, você pode fazer qualquer pergunta que você quiser sobre bariátrica, não vou falar agora, porque não tem tempo, não dá tempo para abrir a oportunidade para vocês perguntarem. Mas quem tiver dúvida pode perguntar. Quem tiver também na live pode perguntar. Eu sei que 2 semanas depois eu volto no endócrino. Ele olha as anotações de glicemia. Ele vê tudo e fala assim, que bênção, hein? Que bênção é essa bariátrica? Você não é mais diabético. Aleluia. Aleluia.
eu volto para para tirar o peso. Foi eliminado 20 quilos. Aleluia. E a pessoa fala assim, você já não vai, daqui a pouquinho você vai estar abaixo do 100 e eu não sei onde você vai chegar. Eu falei, eu sei, porque eu sei qual é o meu objetivo. Fica de pé de novo, meu filho. Quem me conheceu, vem cá, meu filho, vem cá, vem aqui na frente. Quem me conheceu na idade do meu filho, até os 23 anos, eu era isso aqui, ó. Até os 23 anos eu era isso aqui. Tá certo? Pode sentar, meu filho. Eu era magrinho. Então eu vou chegar no mesmo patamar, que esse é o meu objetivo. As pessoas falam, você não vai se estranhar não? Eu falei, não, porque eu sei como é ser magro. Eu era tão magro, meus amados, eu era mais magro do que ele ainda. Que é igual aquele hino do rebanhão. Eu era magro que dava dó, meu paletó listrado era de uma listra só. Era magro. E eu estou voltando, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Estou diminuindo cada vez mais. Todo lugar que eu chego, os irmãos falam, oxe, é outra pessoa. As pessoas olham e falam, é outra pessoa que está vindo ali. Tem gente que já não me reconhece mais. As roupas antigas, eu ficava guardando, falei, eu vou voltar a te vestir. Eu guardava todas, falei, eu vou voltar a te vestir. E eu estou voltando a vestir as roupas antigas. As mais novas não servem mais. Está tudo folgado demais. Né? Daqui a pouco vou ter que mandar apertar tudo. Os ternos, eu fui vestir o terno mais apertado, que ficava assim, ó, aberto. Eu vesti aqui na convenção. Ele fechado, está folgado. Meus amados, esse é Deus ou não é? Alguém pode olhar e falar, mas foi o cirurgião que te operou. Foi através de cirurgia, mas eu falo, foi Deus que usou o cirurgião, que Deus que providenciou todas estas coisas. Deus providenciou todas estas coisas. E agora vocês começam a entender o texto que eu li no início. Porque Deus está no meio das pessoas que te ajudam. Deus está no meio de pessoas que te ajudam. Tem um hino que surgiu novo. A melodia. A gente que é da área de música, a gente começa ouvindo os instrumentos, a música, a melodia. Depois que a gente vai ouvir a letra. E aí eu fui ouvindo, né? Minha esposa colocava direto. Aí até que um dia eu ouvi a letra. Eu falei, amor, não coloca esse hino mais não. Não coloca mais não. Eu falei, porque não tem nada a ver com minha trajetória. Porque o hino tem uma parte que diz assim, ninguém pode te ajudar. Ninguém pode te levantar. Eu falo, isso está errado, porque na Bíblia inteira eu vejo Deus usando pessoas para ajudar e para levantar. E a minha vida, minha vida inteira, Deus usou pessoas para me ajudar e para me levantar. Então eu falei para minha esposa, coloca mais não, amor. A melodia é bonita. Os instrumentos, o instrumental é muito lindo. Mas tem essa parte aqui, eu não sou contra o escritor, o cantor, nada disso, não. Falei, só não tem a ver comigo. Não tem a ver comigo, não tem a ver com a minha história, não tem a ver com o que Deus tem feito na minha vida, com o meu testemunho de vida. E eu quero te dizer essa noite, que Deus, Ele está interferindo na tua vida. Ele está agindo na tua vida, Ele não vai agir. Às vezes é um processo, meus amados. Às vezes as bênçãos vêm, como eu falei no início, às vezes as bênçãos vêm de imediato. Mas às vezes é um processo. E quando for o processo, aprenda a esperar com fé. Tenha confiança. Porque a bênção de Deus foi dada a ordem lá dos céus. A bênção de Deus sobre a tua vida
sobre os teus entes queridos, sobre o teu familiar, sobre a tua família. Deus já liberou a palavra dele lá dos céus. E quando Deus já liberou a palavra dele, ele não volta atrás, porque a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, e ele não é filho do homem para que se arrependa. Então ele não se arrepende de quando ele quer abençoar um filho dele. E ele não se arrependeu de te abençoar. E a bênção do Senhor, ele já liberou na tua vida. Fiquemos de pé. Fiquemos de pé. Podemos orar, pastora? Desculpa pelo tempo, meus amados. Eu tinha que contar pelo menos um pedaço. Pastor, ainda tem mais? Tem. Por exemplo, minha esposa chega para mim: amor, você não vai ficar metido não, né? Depois que fica... Agora que você está ficando magro. Eu falei: amor, é claro que eu vou ficar metido. Eu tenho uma esposa linda do meu lado e agora estou ficando magro, é claro que eu vou ficar metido. Eu vou ficar metido. Eu já era metido antes, você me conheceu. Você sabia. E agora então, olha só, se eu não vou ficar metidão. Amém? Tem muitas coisas, meus amados. Tanta coisa o Senhor tem feito desses dias para cá, mas não dá tempo. Vai ficar para outra hora. Eu tô que misericórdia. Eu tô andando de moto, eu tô fazendo tudo. Ontem eu tirei uma foto ali, ninguém viu. Ontem foi anteontem, acho que foi, não, foi ontem pela manhã. Eu tirei uma foto ali, ninguém viu, sabe como? De perna cruzada, porque quem é obeso não consegue cruzar a perna. Eu tirei foto de perna cruzada, eu já tirei foto amarrando o sapato, porque quem é obeso não amarra. Meu filho estava perguntando: ô pai, você agora não está deixando mais o seu tênis amarrado, porque eu tinha que deixar amarrado, para só enfiar o pé e forçar para calçar. Tem algumas coisas, meus amados, que só o obeso entende. Só quem tem, passa ou passou por esse problema sabe. Tem muita dificuldade, né? E graças a Deus, tudo isso está sendo bênção. Está sendo bênção. Deus está dando vitória. Deus está dando vitória. Mas tem os processos. Tem os processos. Aprenda a passar pelos processos. Amém? Com fé. Com fé. Porque o Senhor já te deu a vitória. Estenda suas mãos. Você também está na live. Você que está assistindo. Estenda sua mão aí onde você estiver. Ah, pastor, eu estou num local que não pode. Faz assim, ó, de beiradinha. Coloca a sua mão assim. Lembra o que eu falei? Ah, ora aí por você. Coloca a mão no lugar da sua enfermidade. Eu falei: eu sou diabético. A diabetes está todo no corpo todo. Como é que eu faço? Aí eu fazia assim, ó, colocava a mão aqui no abdômen, né? Então, não pode estender as mãos onde você está. Coloca assim de banda. Coloca assim sua mão de banda. Mas aqui, quem puder, coloca suas mãos assim. Você vai receber em nome do Senhor Jesus. Deus poderoso e maravilhoso Pai. Hoje é um culto de ação de graças. Hoje é um culto, Senhor amado, onde estamos te agradecendo pelas vitórias. Senhor, meu Deus, muito obrigado. Senhor, eu não me canso de te agradecer. Eu não me canso de te agradecer pelos ajudadores que o Senhor me levantou e levantou ao meu favor. Senhor, meu Deus, eu não me canso de agradecer, Senhor amado, pela tua igreja. Eu não me canso de agradecer, Senhor, meu Deus, pelas bênçãos derramadas sobre minha vida, a vida inteira. Muito obrigado, ó Deus. Senhor, agora eu quero ministrar sobre a vida do meu irmão e da minha irmã. Ah, Senhor, meu Deus, alcança agora. Senhor, meu Deus, nós liberamos também, Senhor, meu Deus, pelo teu poder, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, a tua bênção chegue e alcance os teus filhos. Oh, Senhor, meu Deus, a tua palavra fala que as bênçãos iriam alcançar-nos, que as tuas bênçãos iriam nos alcançar. A tua bênção me alcançou mais uma vez. Alcança com as tuas bênçãos os teus filhos.
filhos. Senhor, meu Deus, todos que estão aqui, os que estão ouvindo pela live, os que verão depois, Senhor, meu Deus, pelo YouTube. Senhor, meu Deus, que o Senhor possa liberar a tua bênção agora, no nome santo do Senhor Jesus, e que eles possam, assim como eu, testemunhar do teu amor e da tua benignidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Eu agradeço a oportunidade e desculpe pelo horário, pastora. Que o Senhor vos abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Podeis sentar um pouquinho, irmãos. Que bênção, né, irmãos? Que bênção. Meus amados, para quem ainda tem dúvida, está tudo registrado, documentado aqui. Todos os exames, todos os laudos, todos os procedimentos, todas as anotações de glicemia desde 2014. Então, se alguém tiver dúvida ainda de que eu passei por todos esses processos, está aqui todos os documentos, viu? Todos os documentos estão aqui nessa pasta.